dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. Lula, do PT, teve 47% em junho, julho e agosto. Oscilou para 45% no início deste mês. Depois manteve os 45% e agora mais uma vez 45%. Com a margem de erro pode ter de 43% a 47%. Jair Bolsonaro, do PL, tinha 28% em junho. Depois 29%, avançou para 32% em agosto, manteve o índice na primeira pesquisa de setembro, depois passou para 34% e agora oscilou para 33%. Com a margem de erro tem de 31% a 35%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 8% em junho e julho, em agosto 7%, 9% no início de setembro, depois 7%, agora 8%, na margem de 6 a 10%. Simone Tebet, do MDB, aparecia com 1%, em julho e agosto 2%, em seguida avançou para 5% e manteve os 5% nas duas pesquisas mais recentes. Pesquisa aí. Com a margem tem de 3 a 7%. Tebet está tecnicamente empatada com Ciro. Soraya Tronic, do União Brasil, não era candidata até julho. Em agosto não pontuou. Depois teve 1% de novo, agora 2%. Com a margem de erro de 0 a 4%. Tronic está tecnicamente empatada com Tebet. Em junho, 7% disseram que votariam em branco, anulariam ou não votariam em nenhum candidato. 6% em julho e em agosto. E 4% nas últimas 3 pesquisas. 4% responderam que não sabiam em junho. Em julho, 3%, 2% em agosto e no início deste mês. Na semana passada, 3% e agora 2%. Não chegaram a 1%. Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB, Vera Lúcia, do PSTU, Léo Péricles, do Unidade Popular, Emael, do Democracia Cristã e Kelmon Souza, do PTB. Agora, como seria uma simulação de segundo turno, hoje entre Lula e Bolsonaro. Em junho, Lula aparecia com 57%. Na sequência, 55%, 54%, 53%, manteve os 53% na semana passada e agora tem 54%, com a margem de erro de 52% a 56%. Bolsonaro tinha 34% em junho, depois 35%, 37%, 38%, 39% na pesquisa passada e agora 38%, com a margem de 36% a 40%. Votos em branco, nulos ou em nenhum dos candidatos eram 8% em junho, 7% em julho, 8% nas duas pesquisas seguintes e 7% na semana passada e nesta. Não sabia, 1% em junho, 2% em julho e agosto, depois 1% e 2% nas últimas 2 semanas. Assim como a intenção de voto, a avaliação do governo federal ficou estável em relação à pesquisa anterior. Em junho, 26% consideravam o governo Bolsonaro ótimo ou bom. Em julho, 28%. Em agosto, 30%. 31% no início deste mês e na semana passada. Agora 30%. Em junho, julho e agosto, 26% avaliavam o governo como regular. Depois 27% e 25% nas duas pesquisas mais recentes. 47% consideravam o governo Bolsonaro ruim ou péssimo em junho. Depois 45%, 43%, 42% em duas pesquisas, agora 44%. Desde junho, 1% não soube responder. E outra pergunta que o Datafolha sempre faz sobre a confiança que os entrevistados têm no que diz Jair Bolsonaro. Em junho, 17% disseram que sempre confiavam nas declarações do presidente. Em julho, 18%. Em agosto, 20%. No início deste mês e na semana passada, 19%. Agora, 21%. Os que às vezes confiavam nas declarações de Bolsonaro eram 29% em junho e julho, 27% em agosto, depois 30%, 29%, agora 27%. Em junho, 53% disseram que nunca confiavam nas declarações de Bolsonaro. Em julho e em agosto, 52%, 50% nas duas pesquisas seguintes, agora 51%. Desde junho, 1% não soube responder. Universo da pesquisa, o Datafolha ouviu 5.926 eleitores em 300 municípios brasileiros de terça até esta quinta-feira.
E naquela nosso exercício no JG, de mergulhar um pouco nos números das pesquisas, hoje a gente vai olhar um pouco mais a como está a disputa nos 3 maiores colégios eleitorais do país. Ou seja, é quase toda a região sudeste. Tira o Espírito Santo, que é menorzinho, um colégio bem menor, a gente tem pela ordem São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. São estados muito importantes porque eles somam mais de 40% do eleitorado. Vamos ver aqui o peso de cada um. São Paulo tem 22,2% do conjunto do eleitorado brasileiro, Minas Gerais 10,4% e Rio de Janeiro 8,2%. Outro dia a gente brincou aqui e falou que São Paulo, com um pouco mais de São Paulo, faz quase uma região nordeste inteira, que é a segunda região mais populosa. A gente pode dizer também que um Rio de Janeiro equivale a toda a região norte do país, a todos os colégios de todos os estados da região norte. Então a gente está falando aqui dos estados do miolo para o qual as campanhas mais olham e onde vai ser muito decisivo o resultado de 2 de outubro. Vamos ver como é que está acontecendo aqui em São Paulo. A margem de erro no segmento é de 2 pontos percentuais nesse segmento, como no conjunto da pesquisa. A gente vê que do começo de agosto para cá, Lula primeiro recua um pouco, cai um pouco em São Paulo e agora recupera de 40 para 43. Bolsonaro faz um outro movimento em que primeiro ele sobe fora da margem de 31 para 35 em São Paulo e agora dentro da margem ele oscila para baixo, fica com 33 e daí nós temos 10 pontos de vantagem para o Lula, segundo o Datafolha, neste momento no maior colégio eleitoral do país. Em Minas Gerais, o segundo, onde por muito tempo Lula teve a vantagem mais ampla sobre Bolsonaro entre os estados do Sudeste, entre os estados que a gente está vendo aqui, houve um movimento de outro tipo. Olha só, quando a gente vai para o meio de agosto, a gente vê o Lula com 49, depois, no início de setembro, cima para baixo, 47, e agora tem uma queda mesmo, uma queda de 47 para 43. Bolsonaro faz o movimento na outra direção, sempre ganhando na margem, oscila de 29 para 30, agora de 30 para 33, e o resultado, sempre segundo o Datafolha, são os mesmos 10 pontos de diferença a favor de Lula que a gente acabou de ver em São Paulo. E por fim, o Rio de Janeiro, que é um estado mais desafiador para o ex-presidente Lula, é a base eleitoral do presidente Bolsonaro. Aqui no Rio, a margem de erro é de 3 pontos percentuais. E o que a gente vê? Um movimento de quase estabilidade, mas nos quais as oscilações dentro da margem também se dão no sentido Lula para cima e Bolsonaro parado. Com isso a gente tem no Rio de Janeiro, nesse momento, sempre segundo o Datafolha, 8 pontos de diferença a favor do presidente. Esse resultado aqui desses estados do Datafolha foi o que mais chamou atenção no dia de hoje pelo peso deles e porque se imaginava que o Bolsonaro vinha ganhando um terreno neles. Não é o que mostra a pesquisa de hoje. O que a gente tem? Um quadro geral parado que a esta altura é muito ruim para Jair Bolsonaro. 2 semanas para o primeiro turno, não há sinal de que o festival de medidas tomadas pelo governo para resolver o problema eleitoral pela via da economia, eu estou falando de preço dos combustíveis em queda, inflação que cedeu um pouco na esteira disso, Auxílio Brasil e as outras bolsas temporárias, nada disso, não há sinal que tenha surtido efeito significativo. A história desta eleição continua atravessada pelo corte social. Segundo o novo Datafolha, quando você vai olhar para a renda, o Lula ganha entre os mais pobres por ampla margem, empata com o Bolsonaro na faixa dos que ganham entre 2 e 5 salários mínimos e Bolsonaro ganha entre os que recebem acima de 5. E é só olhar para o tamanho de cada uma dessas faixas na nossa pirâmide para ver que os pobres decidem a eleição no Brasil. Para Bolsonaro está ruim, mas para Lula o quadro parado também não é o melhor dos mundos. Ainda não há evidência de debandada de eleitores de outros candidatos em volume suficiente para viabilizar uma vitória no primeiro turno. É esse o retrato do momento, segundo o Datafolha. Daqui a pouco, a vitória que colocou o Corinthians na final da Copa do Brasil. E já no próximo bloco, o robô da NASA encontra a matéria orgânica em Marte. Meu amigo. Meu candidato tá disparando na frente. Vai ganhar no primeiro turno, se Deus quiser. Se inscreva aqui no meu canal, o Ricardo Bebezão Adulto.
Eu vou cantar. Olê, 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 olá. Lula, lula. Olê, 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 olá. Lula, lula. Olê, 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 olá. Lula, lula. E Lula, eu vou votar no senhor. E Lula, eu vou votar no senhor. O bebezão Bolsonaro vai perder. O bebezão Bolsonaro vai perder. Pessoal, isso aqui, ó. Isso aqui é meu candidato Lula, isso aqui, ó. Isso aqui vai ganhar, se Deus quiser, a tunhainha dele. Pessoal, vai se inscrever nesse vídeo, deixa o like, tá bom? Tchau!